Então, oficialmente, boa noite a todos, tá? Vou colocar a apresentação novamente aqui para vocês. Ok. Então, pessoal, essa é a aula, o quarto módulo, né? Inovação e tecnologia. Vai ficar aberto aqui, quem quiser me interromper, eu vou deixar até o chat aberto aqui para mim, só um minutinho. Então, pode... Eu prefiro que me interrompa ali pelo microfone mesmo, sabe? Às vezes eu tô vendo aqui o slide, não vejo o chat ali. Ou levanta a mãozinha lá, né? Mas fiquem à vontade. A hora que vocês tiverem uma dúvida, já podem interromper, tá? Meu nome é Nerido Oliveira Júnior, como está ali. Eu tenho formação em economia, assim como a professora anterior de vocês, até a gente se formou junto, que é a professora Priscila. Né? Meu mestrado é em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, o Profinit. E eu tenho um MBA também em tecnologia para negócio, né? Com foco em inteligência artificial, data science e big data. Além de dar aula aqui, eu também tenho um MEI, que... Acho que entrou mais um pessoal aqui, beleza. Tem um MEI, que é um programa que eu desenvolvi, tá? Um software para vidraçaria. Durante o curso aqui, eu vou estar citando ele como exemplo. Tá? Eu passei pela incubadora aqui do Guarapova, né? Ali dentro da Unicentro. Então, eu trago bastante, digamos, eu vivi essa parte de inovação de incubadora, por exemplo, e com o software incubado. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês com base nessa experiência que eu tive, perfeito? E eu gostaria de conhecer um pouco de vocês. Então, passo a palavra a vocês para vocês se apresentarem, tá? Que eu possa também trazer um conteúdo mais direcionado a vocês, perfeito? Porque, assim, inovação é uma coisa. Hoje eu estou dando aula, até antes de terminar essa aula, esse processo que era inovador já pode estar ultrapassado e algo substituiu ele. Então ele está sempre é, em evolução mesmo, tá? Então, o que é inovação hoje, amanhã pode não ser mais inovação, perfeito? Então fique à vontade, pode se apresentar. Vou deixar o chat aqui aberto. Eu prefiro que você se apresente com o áudio, mas se quiser pode jogar ali no chat, tá? Podemos conversar com você, Ingrid? Pode ser? Perfeito. Meu nome é Ingrid, eu entrei na plataforma por indicação, né? Me falaram Uhum. sobre o curso. Foi indicação da professora. Como que ela se chama mesmo? A Juliana. Não, não é a Juliana, não, é a. Esqueci o nome dela. A Dora, a professora do curso mesmo? Não, foi Não? antes a última que tava aqui. A Priscila? Também não. Não? A Priscila não deu aula hoje, né? Mas acho que tem a Juliana e tem a professora Dora Acho que antes. é a Juliana mesmo. Trabalha na É? Decamp. Essa aí. Uhum. Então, foi por indicação dela, eu entrei e me interessei no curso, né? Porque acho que meu pai comentou com ela que nós temos uma loja de vestuários, eu e minha mãe, Perfeito. e ela nos ofereceu, né, o curso. Aí eu entrei e tô gostando muito. Tá bom, Que bom. muito bom. Que bom. Uhum. Perfeito. Vocês têm a loja de vestuário, é isso? Isso, aham. Uhum. Pessoal, eu sempre gosto, até eu comento, né, para aumentar o número de seguidor e para gente conhecer um pouquinho mais, se vocês puderem compartilhar o Insta de vocês no grupo, tá? Que daí lá a gente conhece um pouquinho mais, eu consigo conhecer um pouquinho mais também da trajetória de vocês, a loja ou a empresa que vocês têm. Então, se puderem colocar ali, fiquem à vontade, tá? Uhum. Mais alguém, pessoal? Gostaria de abrir o microfone ali e falar? Deixa eu ver se alguém jogou no chat aqui. Não?
Silvane, pode ser você, Silvane? Se preferir, pode. Ou abriu. Ah, beleza, jogou no chat. Perfeito, deixa eu ver aqui. Contabilidade, ela. Do professor Flávio. Perfeito. Você tem alguma empresa, Silvane? Alguma MEI? Ou tem alguma ideia de projeto? Oh, ainda não, perfeito. Mas tem, né, um projeto, né, um plano, alguma coisa assim. Pretende ter uma empresa. Perfeito. Uhum. Se quiser compartilhar, né, pode ficar à vontade. Se não, também. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Henrique. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, professor, também. Bom, eu sou fotógrafo já há quase 5 anos, mais ou menos. Sou autônomo, Perfeito. trabalho mais na parte de eventos. Aqui, onde eu moro é Balsa Nova, mas trabalho mais em Campo Largo e em Curitiba. Perfeito. Tenho mais um projeto além da fotografia de eventos, que é um nicho novo, né? Estou também desenvolvendo com os outros professores na mentoria. Convido até a professora a participar da próxima mentoria, que vai ser dia. Que dia que vai ser? Vai ser numa quarta-feira. Se eu não me engano, dia 26. Quarto dia 26. Mas aqui mesmo do grupo, do Aqui professor? do grupo, sim, sim. Ah, legal, legal. Seria isso. Não é? Então você é da onde mesmo? Desculpa, de Campo Largo, isso? Balsa Nova. Balsa Nova. Uma espécie de serviço, isso sim. Ali em Sim. Curitiba. Entendi. Perfeito. Gostaria já que você trabalha com fotografia, joga o Insta lá pra nós. Mando sim. Perfeito. Daí eu sigo lá, conheço melhor o trabalho de vocês. Beleza. Tá. Tem mais alguém aqui? Ingrid, Silvano já foi, Henrique. Estamos com pouco hoje, né? Aí beleza, conforme o pessoal vai entrando aqui, né, eles vão se apresentando. E a gente vai se conhecendo melhor durante o curso. Então, como eu comentei com vocês, eu tô com um probleminha aqui no meu microfone, tive que tirar a minha câmera por causa do USB do notebook. Então, hoje eu vou ficar sem câmera ali, perfeito? Então, a aula de inovação, hoje a gente vai ver um pouquinho de conceito de inovação e maneiras de inovar, tá? Aí eu vou mandar alguns vídeos complementares, tá? Que entra com inovação incremental, radical e disruptiva, e vai falar um pouquinho também de era digital e pós-digital, tá? Então, vamos lá. A gente vai até as 9h30, por ali, né? 9h15. É isso? Só me confirma, os horários que vocês estavam tendo antes era mais ou menos esse horário, né? 9h15, por aí? Então, beleza. Pode repetir a pergunta, professor? Os horários que vocês estavam fazendo era até que horário? Às 9 e... Mentoria? Não, a aula Na normal aula. mesmo. Aham. Era das 6h30, né? O Uhum. primeiro horário, até as 8, um 10 pouco para antes, 8, eu por aí? acho. Daí das 8 até as 9, Então, perfeito. 9h30, alguma coisa assim, não tenho bem certeza. Então, beleza. Então, não vou passar de 9h30, perfeito? Eu prometo. Então, vamos lá. Então, inovação, né? Então, começando aqui pelo conceito. Então, conceituando inovação, né? Como eu já comentei, ela é bastante variada e depende principalmente da sua aplicação. Aquilo que eu falei, hoje o que eu posso estar explicando para vocês e seguindo como exemplo pode ser inovação, e amanhã já, né? Se você for assistir essa aula gravada, por exemplo, já foi atualizado, não é mais isso. Então, é, digamos, bem variável a inovação. Então, podemos dizer que a palavra inovação ela está associada basicamente à exploração de novas ideias com sucesso no mundo dos negócios. Tá? Inovação é preciso ser aplicada. Tá? Uma ideia só se torna uma inovação quando ela chega ao mercado sob a forma de produto, de serviço. Tá? Uma ideia só no papel ali
não é uma inovação. A inovação ela é responsabilidade de todos em uma organização. Ela não pode ser delegada a uma única área, uma única área, um único setor, tá? Uma única pessoa, tá? Então, vocês vão ver aqui eu falando muito sobre ambiente inovador. Tá? Como criar um ambiente inovador, como transformar um ambiente em inovação, né? Porque para vocês criarem essa inovação, partir essa inovação dentro da empresa de vocês precisam primeiro aprender a criar esse ambiente inovador. Tá? Então, vamos aqui a alguns conceitos de inovação que eu gosto de trazer. Então, pela Unicamp, a inovação ela seria uma invenção que chega ao mercado. Né? Aquilo que eu acabei de comentar agora. Já a Silvio Meira tem uma descrição da inovação que mais me agrada, digamos assim, que seria a emissão de mais e melhores notas fiscais, ou seja, aquilo que dá retorno financeiro para você. Né? Peter Drucker ele fala que inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, né, como fornecedores e consumidores. Outro que fala também de inovação, Schumpeter, ele descreve que é a reforma ou revolução de um padrão de produção a partir da exploração de uma invenção para a promoção de um novo produto ou serviço. E uma anotaçãozinha pessoal aqui que eu gosto de trazer, que é inovar é criar tanto valor para quem compra e usa seu produto, quanto para a empresa que está vendendo, para você que vende. Tá? Então, tem que ter, digamos assim, nem cair no gosto dos dois lados, né? Aquele que vai usar e aquele que está criando a inovação. Tá? Às vezes você cria uma inovação que é excelente, mas não tem mercado. E acontece muito isso. Há muitos casos também de inovação somente no modelo do negócio, né? Que não vende produto, não apresenta, digamos assim, uma prestação de serviço em si, mas sim facilita que prestadores de serviço cheguem até o mercado consumidor, que é, por exemplo, o Airbnb, né? Que seria uma empresa que descobriu que proprietários de imóveis poderiam se interessar em ter uma renda extra, alugando parte ou todo o imóvel por um curto ou longo período de tempo, né? Então, aquela pessoa que às vezes tinha uma casa lá na praia, que usava uma vez por ano, né? Então, ela faz a locação nesse outro período dessa casa para pessoas que têm interesse em passar um tempo na praia, né? Outro exemplo bem comum aqui, né, que é uma inovação somente no modelo de negócio, é o Uber, né? O iFood também, tá? E a gente pode citar vários aqui. A inovação, ela está vinculada à mudança, tá? A alteração de um processo anterior para um novo processo. Então, a mudança ela é dispor de outro modo, né? Criar um outro modo de se fazer algo, né? A alteração de uma situação anterior para uma situação futura por razões inesperadas e incontroláveis, tá? Ou por razões planejadas e premeditadas, que seria o ideal. Tá? Incontroláveis ou inesperada. A gente teve recentemente, né, um exemplo dessa mudança que foi inesperada e incontrolável, que foi o Covid. Né? O Covid obrigou muitas empresas a mudarem, né, a inovarem. Né? Teve empresas, por exemplo, que fecharam suas portas e começaram a vender só sobre delivery, né? Porque perceberam que nessa alteração, nessa mudança inesperada, que teriam e têm um lucro maior, né, vendendo por delivery do que, por exemplo, antes ter o custo de um estabelecimento, o aluguel, funcionários, todo o processo de limpeza, apresentação, né, produtos ali mesmo. Então eles perceberam que durante essa mudança inesperada, o delivery foi a melhor escolha. Tá? Claro que o ideal é que você tenha isso daí premeditado, que seja planejado. E a gente vai ver algumas dicas de como fazer isso. Aqui eu trago um exemplo de mudança de vida, né, que é novos hábitos, né? Então está aberto para aprender coisas novas, né, rever valores, regras e compromissos.
E mudança organizacionais, que é uma alteração feita na empresa em razão da exigência do mercado, né? O objetivo de melhor resultado e ganho de vantagens competitivas. Hoje o mercado ele é muito mutável. Antes você tinha o seu concorrente próximo a você, de repente começou a ampliar para cidades, estados. Hoje em dia é o mundo inteiro que está concorrendo com você, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui o AliExpress, o Shopee, né? Que são produtos que vêm né, lá da China, por exemplo, que, digamos, faz uma certa concorrência com você. Então, toda empresa requer essa mudança, mas nem toda mudança ela é bem-vinda, né, por todos. Ela não é aceita. Mas mudar é a única forma de inovar. E aqui eu trago algumas perguntas frequentes, né? Então, aqui a gente vai ver 3 principais dúvidas referentes à sociedade, né, referente ao comportamento do consumidor e como a gente vai mobilizar as pessoas para inovar. Então, aqui é o primeiro, né? Primeira questão. Quais são as características atuais da sociedade que se aplicam nos negócios? Tá? Então, como está o mercado? Como é o cliente, né? Então, primeiro, o mercado ele tem essa conveniência, né? O consumidor, o seu cliente, quer tudo na mão, quer de fácil acesso e tem que ser rápido, né? Hoje em dia as pessoas estão muito impacientes, tanto que vocês podem ver que qualquer desagrado num produto, prestação de serviço, você já ganha pelo próprio Google, né? Uma avaliação negativa, por exemplo. Então esse é um exemplo, né? Conveniência. Customização, o cliente quer algo que seja relacionado a ele, que seja personalizado para ele, né? Então tem que ser customizado a esse cliente. A autoindulgência, que cria no cliente aquele eu mereço, e que faz com que as pessoas comprem, né? Por exemplo, estou trabalhando há tanto tempo, né? Não tenho folga, então, de repente, eu me vejo procurando no Airbnb mesmo uma casa para mim passar um final de semana ou até mesmo alguns dias para curtir uma praia, por exemplo, né? Um acampamento, um camping, né? Por quê? Porque eu mereço esse descanso, então, essa autoindulgência. E o que mais atrai, que é o design, né? Que é o que traz, chama a atenção do cliente, que é aquela beleza, né? Ele quer beleza, né? Quer que chame a atenção. Às vezes você compra o produto sem necessitar por causa do design mesmo. Você viu lá, achou legal e, né, por exemplo, eu comprei uma frigideira aqui que tem os localzinhos assim do ovo para colocar o ovo e ele sai já em formatinho estrela. Necessidade nenhuma precisava ter isso. Mas é um design que me chamou a atenção. Legal, né? Sai em formatinho estrela, sai em formato quadrado, tem outros assim que dá para você ir alterando, né? Ah, comprei. Usei 2, 3 vezes, acho que só para testar mesmo e tá ali guardado. Tá? Segunda questão, então, seria como lidar com a resistência à mudança. Uma coisa que vocês vão perceber bastante nessa aula, né, nesse curso, nesse módulo, é a resistência à mudança. As pessoas têm medo de mudar, né? A mudança afasta, né, principalmente funcionários. Então, tudo que é novo, ele tende a assustar no primeiro momento. Vai criar aquela resistência natural. E a gente vai entender melhor, né, no decorrer do curso, como evitar esse pavor, digamos assim. E aqui eu trago algumas dicas já iniciais. Então, o ser humano ele tenta se agarrar àquilo que é conhecido, né? E uma nova proposta de mudança vai gerar um ambiente desconhecido e muitas vezes visto como ameaçador. A insegurança ela está por trás da resistência e o gestor, né, ele deve então combater essa insegurança, principalmente ali dos seus colaboradores, com a sabedoria de transformar a insegurança em desafio e despertar, então, procurar algo que motive essa inovação, né, e descoberta. E a gente vai ver algumas dicas de como fazer isso, né? E uma delas que eu já adianto para vocês é criar um ambiente.
que seja propício a essas mudanças. E como mobilizar, então, as pessoas para mudar, para inovar? Né? Então, vocês, como eu já falei, irão me ouvir falar muito sobre ambientes inovadores. Né? Criar um ambiente inovador onde flua é o principal propósito desse modo. Então, tá? As mudanças ela devem fluir através desse ambiente. Então, e aqui a gente tem, se não me engano, são 6 aulas, né? Então, devido a esse pouco tempo, eu vou apresentar algumas dicas e cursos e especializações, né? Software, né? Em resumo, fontes onde vocês vão poder ampliar seus conhecimentos posteriormente. Tá? E aquilo que eu falei, como a inovação ela é mutável, é muito rápida a mudança, fica aberto para vocês trazerem informações também, para a gente trocar ideia aqui dentro mesmo. Eu cito um exemplo que aconteceu em algumas turmas anteriores, que foi eu falando sempre do Uber, né? Que era uma inovação excelente. E, de repente, um dos alunos me trouxe o InDrive, que eu não conhecia até então. Foi logo no lançamento ali do InDrive. E que, né, também é uma atualização. Antes você, digamos assim, escolhia teu ponto de embarque e desembarque, né? E ele já calculava, o aplicativo calculava o preço para você. O InDrive ele permitiu uma atualização que é você oferecer um valor, né, que você acha justo e quem presta o serviço aceitar ou fazer uma contraproposta. Né? Então, é uma inovação. Então, fica aberto para vocês também participarem, trazer essas inovações, tá? Ok. Então, como mobilizar aqui? As pessoas, elas se importam e vão apoiar, vão acreditar no que elas criam, né? No que elas estão participando ali, né? Por exemplo, dentro de uma equipe, se você apresenta um novo software, normalmente essa pessoa ali que trabalha com o software vai se sentir um pouquinho, tipo, fechada nessa alteração. Mas se você consegue conquistar e fazer ela participar da escolha do software, ela vai aceitar mais facilmente, né? Então, sendo assim, dê espaço para que essas pessoas criem, mostre à sua equipe a importância de cada integrante, né? E do que eles desempenham dentro da sua empresa. Eles são sócios, né? Se você for ver. Porque parte do salário dele é um percentual que retorna a eles. Então, o crescimento da empresa é o crescimento também, né, para eles. As pessoas elas querem ajudar a gerenciar e não apenas observar um líder gerenciando. Né? Então, crie uma rotina dentro da sua empresa onde todos façam parte dessa gestão e que elas se sintam donas do negócio e responsáveis por esses resultados. Perfeito? Então, esses seriam os 3, né? Primeiro ali, a gente vai se aprofundar melhor. Até aqui. Deixa eu abrir aqui o chat para mim. Como estamos? Alguma dúvida, alguma colaboração? Fiquem à vontade, pessoal. Aquilo que eu falei. Fábio, isso? Fábio Aguiar entrou agora. Seja bem-vinda, Fábio. Se quiser se apresentar, Fábio, só. Ou pode jogar ali no chat, ou pode chamar no áudio aí e se apresentar pra gente. Tá? Eu comentei com o pessoal aqui, quem tem já uma empresa, ou quem tem né, prestação de serviço, um MEI que seja, e já tem um Insta, pode jogar no grupo lá. Joga lá pra gente. E ali até para a gente conhecer o trabalho de vocês, sabe? E até para aumentar um pouquinho também as visualizações, né? Quem está seguindo e tudo mais. Então fiquem à vontade para jogar lá no grupo do Whats, perfeito? Depois eu vou seguir vocês lá e conhecer um pouquinho mais vocês para trazer algo, digamos, personalizado ali, que se adapta a essas empresas. Às vezes muitas pessoas fazem pedido de software para mim ali, né? Tipo software de gestão. E se eu souber, eu já compartilhei alguns ali no grupo, ou pessoalmente, né? O pessoal às vezes prefere mandar no particular mesmo, e a gente troca a ideia lá e eu mando algum software que eu utilizo, que eu já utilizei, né, na minha empresa. Então vamos para frente aqui.
E aqui uma questão, uma pergunta. Quem quiser responder, fique à vontade. Podemos dizer que inovação é o mesmo que invenção? Essa inovação ela depende de uma tecnologia para existir, para ser inovação? O que vocês acham? Alguém? Tá? Então essa eu vou responder, tá? Para vocês. No próximo vocês participam mais. Então não, né? Não, a inovação ela não necessita de uma tecnologia. Como eu já comentei anteriormente, inovar é mudar, é fazer diferente, é fazer de maneira diferente. E a gente pode, então, inovar de várias formas, como eu já mostrei ali para vocês nos slides anteriores. Uma invenção ela acontece quando descobrimos algo novo, e geralmente essa invenção, essa inovação, ela está relacionada a um produto ou serviço. No entanto, nem toda a invenção ela é uma inovação. Lembra que eu falei bem no início lá? Você ter uma ideia e você não fazer ela rodar não é uma inovação, tá? Não basta ser uma novidade, é necessário que haja uma aplicação, né? E quais são as maneiras de inovar? Então eu trago aqui alguns exemplos, né? Tem centenas, até milhares de maneiras de inovar. Cada vez está surgindo mais. Mas eu trago aqui 4 pontos aqui que eu acho que são essenciais, que é uma inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação dentro da organização, né? Ou até a maneira de organizar projetos, pode ser, e inovação em marketing. Esse último, inovação em marketing, é o que mais tem sofrido variações, né? É o que mais tem inovações. Hoje em dia, principalmente nessa parte digital, né, online, essa inovação em marketing está crescendo muito. Tá? Então, quais as maneiras de inovar? Né? Então, novos mercados, novos modelos de negócio, como eu falei lá, o exemplo da pandemia que gerou os drive-thru, né? Que você antes tinha uma empresa lá que era aberta as portas para a pessoa irem lá fazer o almoço, janta deles, né? E começaram então a vender as marmitas, os lanches entregando na casa. Né? Começou com, digamos, forçado pela pandemia, mas que deu certo. Né? Então, foi uma inovação no modelo de negócio. Novos processos e métodos organizacionais. Né? Hoje em dia a gente tem software de gestão de empresas que gerencia esses métodos organizacionais para a gente. Tudo na nuvem, inclusive, já vinculado com as suas redes sociais, que já é, no caso, a inovação em marketing. Né? E até mesmo novas fontes de suprimentos também estão surgindo. Então, diferente do que muitos pensam, inovação ele não depende necessariamente e diretamente da tecnologia. Tá? Então, vamos ver aqui o primeiro, que é inovação de produto. Deixa eu só carregar aqui só um pouquinho, pessoal. Esse daqui tem um vídeo, deixa eu só liberar o áudio aqui, áudio da apresentação, ok. Beleza. Então, inovação de produto. A inovação de produto ela pode ser tanto sobre lançar um novo produto no mercado, como um computador, um smartphone, né? Quanto implementar funcionalidades a algo que já existe, que pode ser tanto esse smartphone, né? Ou computador. Né? E aqui ele traz um exemplo dos carros que hoje em dia já está vindo com sensores que possibilitam, por exemplo, a frenagem automática, sensores de estacionamento. Né? Eu tive a experiência de dirigir um carro aqui que ele estacionava literalmente sozinho, pessoal. Né? Tipo, 99% ele fazia todo o processo de virar, inclusive, o volante. Né? Ele localizava a vaga, para você ter uma ideia, graças aos sensores. Né? Tudo que você fazia ali era 2 processos. Acelerar, né? E trocar a marcha ali para, né? Por mais que seja automática, você tinha que colocar ali ela para ele voltar de ré ali para se encaixar na vaga. Mas ele reduzia a velocidade em torno de 20 km por hora. Você dava
o comando de estacionamento e ele já ia identificando, né, do lado direito, do lado esquerdo ali, onde você estava, e escolheria então essa vaga para você, via se cabia ali, dava o alerta que podia ser estacionado, pedia para você colocar, por exemplo, né, na ré ali, para ele se encaixar e ele ia virando o volante. Perfeito, né? E vocês já viram, né? Até eu tenho acho que um vídeo aqui que eu vou passar mais para frente para vocês, de alguns Ubers, né? Que não tem motorista nenhum. Né? Você pede o Uber, chega lá um carro autônomo para você, você entra, ele te leva no local, né? Ele estaciona, liga o alerta, você entra, né? Ele faz a identificação sua e segue. Né? Tudo autônomo. Tá? Então, aqui, inovar é despertar interesse no mercado, né? Nesse caso de inovação de produto. É trabalhar junto ao mercado consumidor, atendendo suas necessidades, né? E aqui eu trago dois exemplos de vídeos aqui, tá? De inovação de produto. Deixa eu só fechar o meu áudio. The shoes that They are green and even I can wear them while playing football. Even if you kick the ball, the shoe can't get out of the foot. Eu fecho às vezes o microfone e fico falando sozinho aqui. Então esse é um primeiro modelo, né? Você viu ali uma sandália, um tênis que cresce com a pessoa, né? Dá cinco variações para você alterar. Um comentário aqui no grupo, no chat, né? A Fábio, né? Ela colocou que essa é a famosa tecnologia automobilística e logo estará no mercado mais carros assim. Perfeito, exatamente. Né? Assim como também, eu acredito que o combustível, combustão mesmo em si, né? Também vai sendo, cada vez está sendo mais reduzido. Né? Hoje os carros elétricos, eles no início era uma fortuna você ter um carro elétrico, tanto que para estimular a compra de um carro elétrico, o que o governo fez? Cancelou a cobrança de IPVA, né, por um certo tempo. Agora eles estão retomando, né, essa cobrança, até um pouquinho mais baixa, né, mas já estão cobrando. Então, se comprar, estimular a venda, até inclusive desses carros, né, elétricos. E a gente vai ver que as tecnologias que antes eram caras e que tornavam esses carros absurdamente mais caros do que um carro a combustão, hoje elas estão mais acessíveis, o que possibilita, então, esses carros elétricos, né, entrarem no mercado de maneira mais justa, mais fácil, inclusive. Tá? Aqui eu tenho um outro videozinho também que segue esse mesmo Esse é um carrinho propósito. de bebê tecnológico que cresce juntamente com seu filho, fazendo com que possa ser adaptado para 8 funções diferentes, facilitando a vida dos pais e evitando a necessidade de se comprar modelos de tamanhos distintos e diminuindo a geração de lixo ocasionada pelo descarte e durante a fabricação dos carrinhos infantis convencionais. Batizado de Monkey Cycle, esse produto versátil pode ser utilizado em diversas funções desde os 9 meses até os 6 anos de idade e depois de cumprir a sua função de carrinho para bebê se transforma em uma bicicleta sem pedais, em um triciclo ou quadriciclo, evitando a necessidade de se ter diferentes brinquedos durante o desenvolvimento da criança e reduzindo todo o lixo gerado nesse processo. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa opção e já me siga para não perder mais vídeos como esse. Show, né? Esse é um outro exemplo de inovação no produto. Né? Cada vez estão, digamos assim, criando produtos que você possa adaptá-lo para utilizar por mais tempo. E eu, quando eu vi esse triciclo, bercinho, bicicleta, quadriciclo, eu fiquei, nossa, babando, foi show de bola. Né? Assim como a sandália anteriormente, é um produto, por exemplo,
que os pais compram, né? Veja, ali no caso, ele estava sendo distribuído gratuitamente para pessoas, famílias que não tinham como, digamos, manter essa compra sequenciais de produto ali de tênis. A criança vai crescendo, né? Ela tem que sempre estar fazendo compra. Então as crianças ou comiam ou tinham tênis, digamos assim. Então eles solucionaram criando esse produto ali que se ajusta ao pé. E o mesmo serve aqui talvez para esse, né, produto aqui, esse triciclo, quadriciclo, carrinho de bebê, né? Veja, acompanha a criança até aproximadamente seus 7 anos, né? É bem legal. É verdade, Henrique, muito legal. Quando eu vi, nossa, achei show. Cada vez a gente vai vendo produtos, ideias, inovações, né, aplicadas ao produto, que geram, então, essa possibilidade, né? Um carro elétrico, exatamente. Mais um pouco o carrinho que vira bicicleta ia se transformar num carro elétrico, né? Quem sabe aí, mas no futuro não vira isso mesmo. Tem esses tempos no Instagram, eu, né, navegando ali durante uma pausa nas aulas, que é fora que eu também dou aula na PUC, pessoal, tá? E aí, tipo, teve um intervalo, eu lá vendo no Instagram, de repente vi uma criança aproximadamente uns 5 anos, com uns carrinhos elétricos mesmo, mas ela tinha Ferrari elétrica, sabe? Caminhões, tratores elétricos, assim, e ela dirigia perfeitamente, sabe? Eu vou ver se eu acho e compartilho no grupo para vocês. Eu fiquei assim, boca aberta, falei, caramba. Assim, a réplica era perfeita de um carro mesmo. Tanto que tem um exemplo assim que ela chega assim, estaciona e pega a mãe dela, acho que, né, que seria a mãe dessa criança, entra no carrinho ali e ela sai dirigindo perfeitamente. O outro, ela sobe assim, ela entra com o carrinho num caminhãozinho pequenininho também. Então ela pega tipo a Ferrari, sobe, tem os estaleirinhos ali, né? Ela sobe bem certinho, não cai, não erra ali a roda, sobe, estaciona lá dentro, desce, entra no caminhãozinho e leva a Ferrari. É aquela história, né? Parece que as crianças, até eu brinco, né? A inovação é tanto que hoje as crianças já nascem com a sua conta do Instagram, né? Com a sua rede social. E isso daí mostra que ela já nasce dirigindo, pra você ter uma ideia. O próximo, então, aqui é inovação de processos, tá? Então, trata-se de uma mudança no processo de fabricação, né, do bem ou na prestação de serviço. Ele não gera necessariamente impacto no produto final, mas ele vai produzir benefícios no processo de produção, geralmente com aumento de produtividade, que é, né, hoje em dia, para você atender o mercado, esse aumento de produtividade é muito buscado, né? E ou qualidade do produto final e redução de custo, né? Também muito procurado, né? A redução de custo. A empresa, não sei se você já ouviu falar na industrialização 4.0, né? Onde a mão de obra é substituída por robôs. E esses robôs, eles trabalham em balcões, assim, totalmente escuro. Tem um exemplo ali, até vou ver se você acha também esse vídeo, que eu vi uma indústria que ela produzia brinquedos também. E tudo no escuro, assim, sabe? A produção. Daí acende-se a luz assim, tá todos os robozinhos lá, tipo, fazendo esse processo. A Amazon é um outro exemplo, né? A organização da Amazon, né? Os lugares onde são armazenados os produtos da Amazon, né? São robozinhos que entram debaixo, assim, eles levam ali, ficam organizando, eles, tipo, por exemplo, foi vendido, ele localiza onde está dentro daquelas galerias, tira o produto, leva até a esteira, né, e ali é feito, então, o processo de entrega. Então, é um exemplo de inovação de processo. Então, a proposta é aumentar a produtividade e a eficiência do negócio por meio da adoção de novas tecnologias e recursos. Aqui eu trago uma inovação no processo de compra, tá? Também na Amazon. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria fazer um comentário nessa parte que você abordou da aula. Eu quero dizer assim, que hoje em dia
A tecnologia está tomando conta, na verdade, né, do nosso dia a dia. E vai chegar um Exato. tempo que os robôs vão fazer o serviço que o ser humano faz, né? Podemos ver, então, nas firmas, nem no meu serviço. Antes, a gente fazia revista das mulheres pelo espelho. Aí, então, eles colocaram um body scan, que é uma máquina que mostra um raio-x da pessoa. Então, já substituiu muitos de nós, funcionários, que trabalhamos assim na unidade. E assim é nas empresas. Para você poder construir um carro. Hoje você não precisa ter lá 100 pessoas para poder trabalhar. Basta você ter 5 robôs. Ele faz o serviço dessas 100 pessoas. Ele não pede licença para poder ficar em casa. Ele não tem fome. Tem que fazer a manutenção dele, né? Mas é muito mais viável você ter um robô que você ter um ser humano, né? Exato. 24 horas trabalhando, né? Não tem, como você falou, Isso. não tem férias, 13º. Não reclama. Exato. Mas é isso mesmo. Exemplo aí da fábrica mesmo de automóveis, perfeito. Né? Hoje, se você entra numa fábrica, ou você vê em vídeos, né? As fábricas de automóveis são todos aqueles braços mecânicos que já fazem a solda perfeita ali, vão, né? Montando como se fosse um quebra-cabeça ali o carro, e questão de horas, né? Que antes até levaria dias, vamos supor, para ser montado no processo manual, né? Por pessoas, questão de horas eles fazem 100 carros ali. Então Isso. Produção super rápida, né? E perfeitas, né? Exato. Um outro exemplo agora que me surgiu aqui é o mercado da Amazon. Não sei se alguém já viu. O mercado da Amazon, você entra, você faz a tua identificação, né, com o aplicativo. Você entra, você tira o produto da prateleira ali, ele identifica que você colocou no carrinho e já adiciona no teu carrinho de compra digital, né? Aí você chega lá, não precisa nem, tipo, você mesmo embala ali, coloca dentro da sua sacolinha, né? E sai. Ele já faz a cobrança automática. Não tem ninguém dentro desse mercado. Pra vocês terem uma ideia do que a inovação da tecnologia está produzindo. Somente as pessoas que substituem as coisas na prateleira, né? Mas não tem cobrador, não tem nada, só passa um cartão. Ou seja, identificação. Agora, eu não sei se é uma leitura do globo ocular ou se é digital, né? Acho que eu vi alguma coisa assim. É digital, você faz a identificação, o próprio celular, né? Ele já te identifica quem é você e já tem ali teu cartão cadastrado na Amazon. Então, você vai ali, ele tem várias câmeras ali que identificam o processo de você pegar o produto, tirar o produto, colocar no carrinho. Até ele dá um exemplo, ele pega o produto, coloca no carrinho, depois ele tira do carrinho e coloca de novo lá na prateleira. Ele retira do teu carrinho virtual, sabe? Para você não pagar por um produto que você não está levando. É uma tecnologia maravilhosa, né? Só que isso daí, ó, veja, assusta, né? Assusta, assim como, por exemplo, o campo ficou assustado lá quando colheitadeiras e tratores começaram a substituir a mão de obra, né? Que era braçal antigamente. Então assusta. A pessoa pensa assim, poxa, olha quanto Mas se a emprego vai pessoa, remover. mas se a pessoa não estudar, procurar se aperfeiçoar, né, sobre assim uma área, ela vai ser substituída. Exatamente. É isso que eu ia dizer. A gente vê naquela fábrica de chocolate um exemplo, né? Tinha um senhorzinho lá que fazia, digamos, o processo lá de produzir lá o chocolate, né? Manual todo. E robôs ali foram substituindo ele, uma máquina. E ele, no filme, ele passa, digamos, necessidade com a família, porque ele ganha conta, né? Só que essa máquina vivia dando problema. O que ele fez? Ele aprendeu a arrumar essa máquina. Então ele evoluiu também. Aí ele, no final, aparece lá prestando, né, serviço que era arrumar a manutenção dessa máquina, ganhando mais, trabalhando menos. Então é essa evolução também. A tecnologia, ela evolui, assim como a prestação de serviço sobre ela também tem que evoluir. Né? Hoje, tipo assim, nas plantações grandes, não precisa ter muito funcionário. Não.
Com poucos, né? Porque hoje está tudo muito digital, Sim. muita tecnologia, né? Eu entrei dentro de uma dessas Colhedeira. colheitadeiras. Nossa. Aquilo ali é uma tecnologia com ar-condicionado, um joystick mesmo, né? Não é nem um volante, é um joystick ali, Aham. né? Para você mexer ali. E ela identifica, ela faz varredura do campo, ou seja, tem um buraco, ela prevê esse buraco adiante e dá um alerta para você não estragar ela. Eu vou ver se eu consigo umas fotos, daí eu mando para você. A próxima Perfeito, aula manda no nós grupo. vê, né? Manda no Sim, grupo, tem. isso, perfeito. Tudo que vocês quiserem compartilhar, pessoal, joga lá no grupo, serve para todos nós. Já estou fazendo anotações aqui também para esses vídeos que eu estou comentando aqui, ver se eu acho novamente e jogar para vocês lá também. Então tá, obrigada. Imagina, eu que agradeço pela sua participação. Tá? Então, esse daqui, pessoal, né, é uma inovação no processo de compra, né, de venda e compra, que também é da Amazon. Amazon, né, eu vou citar bastante exemplos aqui da Amazon, que ela traz inovações nesse meio e bastante. Deixa eu só fechar meu microfone aqui. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. Ok. Alguém chegou a conhecer, né, esse caso aqui da Amazon, do Dash Button, do botãozinho inteligente? Acho que não chegou a vir para o Brasil, pessoal. Mas tem algo que provavelmente vocês vão conhecer, quer ver? Esse é um exemplo. Até um aluno falou assim, coitado de quem tem criança em casa, porque vai que uma criancinha lá chega e fica apertando o botão, de repente chega um entregador da Amazon com um caminhão de café, né? É um risco, né? Então tem que tomar cuidado, não colocaria esse botão. Mas a Amazon percebeu que muitas vezes você compraria só quando estava zerado, às vezes você provavelmente nem tomaria café nessa manhã, né? Você ia ter que ir ao mercado fazer essa compra. E ela criou esse botãozinho. Depois houve uma evolução, né? Que você criava os botões virtuais no seu smartphone, abria lá, apertava e ele já fazia compra, né? Com o seu cadastro da Amazon, já era descontado no seu cartão de crédito e já vinha o produto para você. Tá? Você podia, inclusive, configurar, por exemplo, um apertãozinho ali, e ele já comprava 5 daqueles cafezinhos, 10 daqueles cafezinhos, você configurava, né? E assim por diante, outros produtos também, né? Por exemplo, sabão em pó, etc. Depois dessa evolução, né, teve mais um que foi, né, os assistentes virtuais. Um exemplo aqui, ó. Alexa, adicione café à minha lista de compra. Adicionei café à sua lista de compras. Tá? Hoje é um sistema, né, por voz, ativado por voz, né, que é a Alexia, né? Então, ela já adicionou ali, por exemplo, café à minha lista de compra. Eu tenho no meu celular o aplicativo da Amazon, né, Alexa, e quando eu chegar no mercado, que ele identifica que eu estou no mercado, vibra lá o meu celular e mostra. Você tem café à sua lista de compra. Deseja comprar agora? Né? Porque ela identificou que eu estou no mercado. Você veja a evolução disso, né? Está no nosso bolso ali.
Então, ela já aproveita aquele momento que você tá e te lembra, né? Opa, você está aqui através do seu celular, identifica a sua localização, você está no mercado, aproveita e compra então o café que você adicionou à sua lista de compra. Depois eu tenho que lembrar de tirar aqui, porque senão na hora que eu for no mercado, cada vez que eu dou aula eu compro café. Então é um exemplo, né, dessa evolução tecnológica. Começou com um botãozinho e hoje é um assistente que, inclusive, né, aqui eu não tenho câmera, mas, por exemplo, eu incorporei ela, esse assistente, à casa. Então eu consigo, por exemplo, dar um comando de voz aqui, ver a câmera da frente, a câmera de trás de casa, né? Eu consigo dar um comando de voz aqui, apagar a luz do escritório, ligar a TV, né? E assim por diante, abrir o portão, inclusive, né? Até quando eu fiz essa do portão, porque assim, você manda abrir o portão, daí você pensa, mas qualquer um pode dar um grito lá na rua e falar, fulana, né? Alex, abre o portão. E ela vai abrir. Ela tem uma contra-chave, digamos assim, que é uma senha, né? Que você tem que falar uma palavra-chave, daí ela abre o portão. Senão qualquer um poderia abrir seu portão. É uma tecnologia que ela também pensou nisso, né? Já a luz, não. A luz, se alguém passar lá e gritar alto que ela escuta aqui dentro, ela acende e apaga a luz. Mas eu acredito que logo isso daí vai estar vinculado a sua voz. Ela vai conseguir identificar quem é o proprietário, por exemplo, dela, né? E só vai seguir as ações da voz, né? Do timbre de voz da pessoa, né? Outros que tentarem não vão conseguir. Não demora muito isso. Ok? Então o próximo aqui, inovação organizacional. Fique à vontade, pessoal, como eu falei, para me interromper aí e participar. Luan Silva está participando. Boa noite, Luan, tudo bom? Luan, eu deixei aberto aqui para o pessoal se apresentar. Se você quiser fazer isso por áudio, por câmera, ou pelo chat, fica à vontade, tá? Eu também deixei aberto aqui para o pessoal jogar o Insta das suas empresas, das suas ideias, né? Se você tem uma empresa, ou se você presta serviço de alguma maneira, joga no grupo lá para que eu possa conhecer. Depois eu vou seguir vocês lá e conhecer melhor, tá? Até para fazer as aulas já com base nas empresas de vocês, tá? Então, inovação organizacional. Então, esse tipo de inovação ele é muito similar a de processo, mas nesse caso é sobre como uma empresa ela vai estruturar para gerar uma inovação, né, para o mercado. Seria uma mudança, então, na forma de como a empresa funciona para gerar essa inovação. Tá? Um exemplo recente foi a implementação da estrutura de trabalho remoto, né, as aulas remotas, por exemplo, inclusive, né, que eu posso estar dando aula hoje aqui, e você está assistindo não necessariamente na mesma cidade, né? Então, em todo o mundo vocês podem estar assistindo essas aulas. Né? A prestação de serviços também, né, segue esse exemplo. Hoje muitas empresas estão contratando pessoas remotamente por dois fatores, né, que eu acredito que seja considerável. Por exemplo, ela pode contratar uma pessoa para prestar um serviço por demanda através do MEI. Né? Por exemplo, eu tenho um MEI e eu sei programação, né, no meu caso. E uma empresa lá precisa de alguém para atualizar um programa deles lá, de código aberto. Entra em contato comigo, eu falo, não, eu faço essa atualização para vocês por X valor, né? E te entrego em 15 dias. Né? Perfeito, eles fecham o contrato comigo, não precisa ter aquele vínculo, né, empregatício, né, que falam, e ter todo aquele gasto, né? Porque você sabe que hoje em dia tudo gera imposto, né? Então ele fecha o contrato comigo, eu recebo, faço a prestação de serviço, né? Entrego, recebo o valor e eu posso prestar serviço para essa empresa, assim como para mais umas 3, 4 empresas diferentes. Né? Eu crio meu horário de serviço, né? Tudo trabalhando remotamente. Eu vejo hoje em dia através, não sei se aqui vocês têm LinkedIn, né? O LinkedIn ele tá fazendo muito isso hoje em dia. Muitas empresas estão abrindo vagas ali
constantemente solicitando, principalmente nessa área de programação, pessoal, e na área de marketing, tá? Edição de imagens, criação de logotipos, você vê muita solicitação no LinkedIn, tá? E as pessoas estão se especializando, não necessariamente fazendo uma faculdade, às vezes até estudando através de cursos de videoaula no YouTube e adquirindo esse conhecimento e prestando esse serviço lá e ganhando dinheiro. E olha como movimenta o mercado isso. Outras pessoas vendo que pessoas estão procurando capacitação, por exemplo, na edição de imagem, criação de logotipo, criação de marketing, né? Edição de vídeo, etc. O que eles viram? Em vez de eles prestarem serviço para essas empresas, eles criaram tutoriais, aulas, né? E vendem esses tutoriais na internet. Então eu, às vezes, lá, eu quero entrar para essa área que vejo as empresas estão pagando para criar, né? Marketing digital, e eu quero aprender. Eu procuro na internet, acho o curso, compro, né? Giro o mercado, faço o mercado girar, e ele que está cada vez se ampliando mais. Né? Um mercado digital. Tá? E tudo isso daí gera o quê? Por exemplo, redução de poluição, porque você não precisa ir até o seu emprego, né, com o seu carro, por exemplo. Redução de gastos, você faz a tua prestação de serviço ali. Porém, tem o outro lado, né? As pessoas, como eu mesmo, começaram a engordar de um jeito. Por quê? Porque você não precisa nem levantar mais para ir para o serviço, né? Você acorda, toma um banho ali, toma um café e, às vezes, tomando café atrás do computador, você já está trabalhando. Ou seja, sua movimentação é zero. Tanto é que outro mercado está se criando agora, né? Que eu vejo bastante também, que é dos personal, né? Tem bastante pessoas aí se formando em educação física e prestando serviço de personal training. Né? As academias estão crescendo também bastante, né? Com horários também devido a essa demanda, né? Porque as pessoas não estão mais se exercitando para prestar um serviço. Elas estão fazendo tudo sentadinho ali atrás do computador. Né? Até correção de postura, esse tempo estava com uma dor nas costas, e olhei assim no espelho e eu vi, não, mas do jeito que eu estou sentando, né? Com essa corcunda que eu estou ficando na frente do computador, tá explicado por que a dor nas costas. Então, gera também uma demanda de prestação de serviço. Tá? E o último, né, que eu acho que é um que mais considerado, que é a inovação em marketing. Então, a inovação de marketing ela é uma das formas de... Deixa eu ir, tá bravo aqui do vizinho. Então, a inovação de marketing é uma das formas de inovar e pode ser definida como a utilização de métodos ou ferramentas novas para comercializar os produtos e serviços da empresa, incluindo desde mudanças significativas na embalagem até um completo posicionamento de marca. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá pequeno para mim. Aí, agora ficou bom. Então, os profissionais de marketing eles estão a todo momento analisando as vontades humanas, criando desejo através de elementos fortes e influenciáveis para, em consequência desse trabalho, gerar então a procura em torno daquilo que foi desenvolvido. Tá? E aqui eu trago um videozinho também bem legal da Netflix, que mostra esse exemplo. Deixa eu só fechar meu áudio. Comercial disparado da Netflix. E recentemente a Netflix lançou a propaganda do seu novo filme O Agente Oculto, que simplesmente viralizou nas redes sociais. E o principal disso foi uma pegadinha que eles fizeram no meio da propaganda. Algumas partes do vídeo apareciam com efeito de tela quebrada, como se a TV do espectador estivesse quebrando inteira. E pra ficar melhor, eles lançaram esse comercial no intervalo do Fantástico, que é um dos horários mais assistidos da TV brasileira. E rapidamente já virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. E segundo alguns relatos da internet, boa parte das pessoas acreditou mesmo que a sua TV estava estragando durante o comercial da Netflix. E teve muita gente tweetando sobre o susto e também rindo de si mesmo quando descobriram que era tudo efeito da propaganda. E a Netflix conseguiu o que queria, que era chamar muita atenção de uma forma criativa para o seu novo filme, e que até agora foi a produção mais cara da história da Netflix. Eu sou o Léo e é assim que se faz marketing. Alguém assistiu esse vídeo aí, pessoal? Esse filme da Netflix?
muito alunos meus aqui foram assistir depois dessa aula. Veja só, ainda está funcionando o marketing deles, né? Porque eu achei interessante e estou trazendo aqui então para uma turma. E a turma às vezes assiste esse vídeo, nem conhecia esse filme, né? Nem conhecia por causa da aula. Eu assisti esse filme por causa dessa chamadinha aqui do rapaz ali, do Léo, né? Porque eu vi, né? Eu não assisto, ultimamente faz muito tempo que eu não assisto TV aberta mesmo, né? Até as que eu pago aqui, eu dificilmente assisto, né? Mas quando eu vi essa chamada, eu tava vendo lá, navegando no Insta, de repente apareceu ele ali, ele falou sobre essa ideia que eles tiveram, né? Veja, no horário do Fantástico, que é um horário que tem bastante pessoas, com um efeito que chama atenção, que eles ganharam, então, uma divulgação gratuita, né? Porque as pessoas começaram a tirar foto da TV ali e começaram a mandar para amigo, a compartilhar no status, outras pessoas começaram a ver, né? Ou seja, tudo grátis, né? Se você for ver. Eles gastaram, então, para fazer a primeira divulgação, e as posteriores, inclusive essa que eu estou fazendo hoje, veio de forma gratuita. Então, veja, é uma inovação de marketing também. Eu achei genial isso daí. Assim como tem outras, tem várias. Eu sigo esse rapaz aqui, tá ali o Insta dele, né? E ele mostra muitos exemplos de marketing que são criados, assim, que são geniais. Teve um exemplo agora de um carro, né? Não lembro a marca, uma caminhonete, né? Não vou falar a marca aqui para não errar, mas eles gravaram assim, a pessoa chega para fazer o test drive, né? Aí entra com a vendedora, uma garota normal, assim, senta ali, eles vão conversando, ele andando, faz o test drive, daí ela pega e fala, né? Que vai mostrar algo a mais que tem nessa caminhonete. E troca de lugar com ele. E começa a dirigir, sabe? Mas dando cavalinho de pau, sabe? Forçando a caminhonete mesmo. E ele desesperado dentro da caminhonete, né? Os que vão lá para fazer o teste. Eu não esperava isso. Ela, no final, ela se apresenta, né? Conta que é uma pilota de carros mesmo, de aquelas caminhonetes de destruição e coisa lá, né? Então ela tem uma experiência vasta ali para fazer isso. Então é um marketing também que chama atenção, né? Veja. Pessoas já começaram a compartilhar isso daí porque é uma pegadinha, digamos assim, né? E chegou então o produto que seria a caminhonete. E assim, tem centenas, tá? Então, deixa eu passar esse aqui. E perfeito, pessoal. 9:06. Tá? Terminei um pouquinho mais cedo a aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou algum comentário que vocês gostariam de fazer? Fica aberto aqui para vocês. Tá? O conteúdo da aula hoje foi esse, tá? Uma introdução, mas... Então, fique à vontade para comentar tanto no chat ou, né, conversar aqui, abrir o microfone e falar mesmo. Posteriormente eu vou mandar alguns vídeos para vocês, tá? Complementar essa aula. Aí esses vídeos que tiver ali como complementar, né, vocês assistam, tá? Faz parte ali para vocês preencherem depois aquele formulário. E algumas sugestões, né? Essas sugestões ficam a critério, né? Se vocês quiserem assistir, né? Faz parte também da aula, né? Aconselho que assista, mas ele, digamos, não entra naquele formulário lá, tá? Uma sugestão mesmo. E fica aberto também, se vocês quiserem, se vocês acharam algo legal, né? Na internet. Ou tem algo a ver com aquela aula, né? Compartilha no grupo lá, pessoal. Eu adoro, né? Adoro o pessoal quando começam a... Às vezes eu entro no grupo ali e tá, sabe, um monte de compartilhamento, sabe, daquela aula que eu passei. Então, fico super feliz, tá? Que é aquilo que eu falei, às vezes a gente tá no intervalo, tá vendo o Instagram ali e aparece algo que, né, dá aquela liga, parece que é algo assim, opa, tem a ver, não vou julgar lá. Eu faço bastante isso. Acho que até eu acabei de jogar lá no grupo de vocês, né? Turma, é que eu tenho várias turmas aqui, às vezes eu erro. Eu joguei aqui um videozinho já.
Beleza, pessoal? Então, não ficou nenhuma dúvida mesmo? Podemos encerrar a gravação? Então, beleza. Então, eu me despeço de todos aqui, né? Fico aberto ali no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá. E amanhã a gente retorna, então. Tá? Um abraço e bom descanso para vocês. Felipe.